E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês novos designs dos aliens feitos por um artista muito top que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Estão preparados para ver esses novos designs? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, galera, esse artista no qual eu tô falando, o seu nome é Valentino Lasso. Ele que foi o artista responsável por todas essas artes que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje, que vai ser basicamente aquele vídeo onde eu mostro os aliens de Ben 10, né? Aquele velho tema que eu trago para vocês, né? Que faz tempo que eu não faço, que são os Red Eyes, né? Comparando, né, o design original com outros designs aí feitos por artistas fãs de Ben 10, beleza, galera? Se você não viu o último vídeo sobre esse tema aí, né, que foi um artista que refez do zero, né, os designs dos aliens, vou deixar aí no card que esse vídeo ficou muito bom. Então vamos começar aqui, galera, fazendo aqui com todos os aliens do Ben 10 clássico, beleza? Começando por ele, né, que é o primeiro, Chama. Cara, o Chama, nesse novo design, nessa versão, ele perdeu o volume, né, você vê aí que ele é menos volumoso, e a quantidade das suas rochas magmáticas também diminuiu, né, mostra mais a parte flamejante dele, né? Mesmo que, assim, algumas rochas, né, estejam cobertas, tipo, é nítido a diminuição delas, vou prestar atenção, assim, comparar aí as duas imagens, né, do Chama design original mesmo, né, do clássico, com esse aí você vê que ele é mais aparente a parte de fogo dele, né? E como uma característica nova, ele ganhou um fluxo de energia interna que flui pelo seu corpo. O símbolo da Omnitrix está localizado no peito, só que do lado direito do peito, né? Não é mais assim, centralizado ali no meio do peito, não. É um design muito interessante, assim, muito chamativo, assim, né? Você vê que a cor do fogo dele, assim, tá mais intensa, né? Puxado pro laranja, né? Ficou muito legal, eu gostei muito desse design. Indo agora pro besta, essa versão do alienígena tem suas glândulas do olfato na parte superior da cabeça, né? Um detalhe bem diferenciado e interessante, né? Eu nunca vi um design do besta para ser desse jeito, né? Com as partes que eu chamo de guelros, né? As narinas do besta, né? Localizado em uma parte diferente que não seja ali perto do pescoço, né? Como é no original. E ele tem uma arcada dentária mais complexa e placas pretas com detalhes verdes, né? Criadas pelo Omnitrix que cobrem os seus ombros, os seus pés e mãos, né, vamos dizer assim, né, as suas patas. E o símbolo do Omnitrix está localizado na sua pata direita, né? O legal é que esse artista, ele fez questão de dar todos esses detalhes a mais, assim, pro beijo, para ele ter até uma aparência assim, mais realista, né, em relação à arcada dentária dele, mas também essa parte do símbolo do Omnitrix, cada um tá localizado em uma parte diferente, né, e ele tem esses acessórios a mais, né, mas que deixa o visual do beijo bem interessante, bem diferenciado. Indo agora para o diamante, esse design do diamante tem pequenas faixas negras descendo dos olhos, né, vestimentas pretas com faixas e detalhes verdes no tórax aos pés. E aparentemente ele tem um corpo mais volumoso e rígido, né, com o Omnitrix localizado no lado direito do seu peito. O XLR8 no novo visual dele, ele ganha um corpo mais deformado, né, e parecido com uma espécie de Velociraptor, né, só que com uma inclinação maior, né. E é notável também ter mais modificações anatômicas e ósseas nos pés, nas rodas, garras e também no tórax, que ele ganhou uma espécie de protetor natural, de cor verde, né, um visor que ficou mais biológico, né. E o Omnitrix está na sua mão direita. Cara, ficou bem legal, ficou aquela questão, sabe, é um dinossauro alienígena, isso está mais aparente aqui, porque ele tem um aspecto assim mais monstruoso mesmo, sabe? Tipo, misturando toda essa questão do baseamento dele em Velociraptor com o fato dele ser um alienígena de fato, né? E realmente eu vejo que o corpo dele, né, as partes assim dele no design original eram mais robóticas, né? Aqui eu vejo que são algo que aparentemente, né, parece ser mais biológico. Eu gostei muito desse design, né, do estilo R8. Para mim, até agora foi um dos melhores. Mas falando em mais realista e diferenciado, vamos para o Massa Cinzenta. No seu novo design, ele tem a sua anatomia e postura bastante afetada, né? Você vê que comparar os dois aí, bastante diferente. Parece até um outro alien, até uma subespécie de galvaniano, né? Tipo, agora é muito mais evidente o seu estilo de anfíbio, né? Ganhando manchas escuras na cabeça, no início do antebraço, nas canelas e um pouco no seu possível e provável traje verde, né? Eu acredito que ele tá usando um traje aí também, né? E as palmas das mãos, elas ganharam uma membrana,
né, de grude mais evidente, né? Tá mais aparente que ele é um alien que pode se grudar nas paredes, né? E o Omnitrix se localiza nas costas, assim como o original, né? Porque pra mim Massa Cinzenta só combina com o Omnitrix nas costas mesmo, não tem por outra não. Mas é muito legal, cara, que ele acentua mais as características animalescas, né, dele aqui, né, de um anfíbio, um sapo, né, até ele é um alien inteligente, né? Você vê que a cabeça dele tá mais diferenciada, assim, né? O detalhe no olho, parecendo mais com um sapo, cara, tá muito legal. Mas vamos agora para o Quatro Braços, né? No seu novo visual, ele adquiriu uma faixa diferente na cabeça com divisões, né? Uma armadura biológica de cor vermelha escura e em volta do corpo, espinhos maiores e mais afiados, né? Unhas nos dedos dos pés e um corpo mais robusto. Aí como o diferencial dele, vocês vê aí, né? Nas aparentes vestimentas, né? Eu digo assim, aparente porque você vê que é algo que a roupa dele parece mais biológica, né? Tem detalhes assim que combinam muito assim com o corpo dele, mas acredito eu que todas são vestimentas sim, né? Você vê aí que ele tem possíveis blusas, luvas e calças pretas com placas e detalhes em linhas verdes. E a localização do símbolo do Omnitrix também tá na sua mão, né? Você vê que a maioria dos áreas o símbolo do Omnitrix fica na mão, né? Mas até que ficou um design bem mais monstruoso, né? Um quatro braços assim que esse bicho aqui eu acho que daria medo. Se você encontrasse com ele assim no meio da rua, assim, ó, em algum canto, ia dar um cagaço de encontrar um bicho desse aí. Tem cara que vai matar um. Indo pro Insectoide, o design mais grotesco até agora, galera. Tipo, ele recebeu mudança por todo o corpo, né? Que aparenta estar segmentado e também robusto. Tem uma cauda aparentemente mais musculosa e grossa, né? Placas verdes por toda a barriga, patas totalmente diferentes, garras maiores e uma forma bem diferente de disparar a gosma tóxica, né? Tipo, a gosma que ele dispara, né? Normalmente, a gosma que a gente conhece, né? Tipo, agora é apenas pela boca, né? Com uma proposta mais realista, né? Tipo, ele só dispara pela boca, não pelos olhos, né? Nessa versão aqui. Vê aí na imagem como é que funciona, né, o disparo dele. E as asas têm um sistema de voo complexo, mais claras e brilhantes em tom de verde claro. Tem pintas pretas no pescoço e para finalizar, o símbolo do Omnitrix está localizado ali na mão dele. Cara, é muito interessante isso, sabe? O diferencial desse artista é que ele deixa os aliens mais realistas, né? As características de inseto dele, aqui até a forma como ele usa os poderes dele, né, você vê que é algo mais próximo da vida real, né, da anatomia de animais como, por exemplo, inseto, né, que é no caso insectoide, da vida real. Isso é muito bom. Sobre o aquático, galera, agora com a aparência que passa muita imponência, né, mais imponentão, ele tem um diferencial que as escamas dele são de cor verde escuro, né, que estão muito evidentes em passos como perna, antebraço e ombros. Ele tem membranas maiores do pescoço, a parte de trás da cintura e cotovelos, né, que devem auxiliar em outras atividades de nado, né, enquanto a sua antena não mudou quase nada do visual original, né, basicamente a mesma. O seu sistema de transformação na parte inferior do corpo foi melhor explicado e aplicado de um jeito um pouco mais coerente na medida do possível, né? Tipo, a forma com que ele transforma as pernas dele naquela cauda de sereia, né? Dá uma explicaçãozinha ali de como é que funciona, né? Como se fosse algo que já estava mais conectado assim com o corpo dele, né? O símbolo do Omnitrix está localizado na sua mão direita. O Ultra T, nessa versão, ele ganhou uma aparência menos tecnológica e mais biológica, né? Como a maioria aqui dos designs está tendo essa proposta, né? Tipo, é como se a lore dele estivesse envolvendo organismos fúngicos, né? Né? Os seus circuitos agora se parecem com partes microscópicas de plantas. Ele tem um corpo constituído de duas cores, verde e preto, com verde mudando de tonalidade. E o símbolo do Omnitrix está localizado no centro do seu peito, né? É interessante, cara, porque é como se ele fugisse da proposta do Ultra T ser mais parecido com algo realmente tecnológico, né? Aqui eles deixam até o Ultra T mexido nessa parte de ser mais voltado para o que é biológico, para o que é orgânico, né? E isso é algo interessante de a gente ver, porque a gente não imagina o Ultra T dessa forma, né? Sendo algo mais biológico, mais orgânico, mas nessa arte aqui a gente dá para ver que em detalhes ele conseguiu transformar algo que ele passa assim, algo mais biomecânico em algo realmente mais biológico, né? Já o Fantasmático, no seu novo design, ele tem a sua capa ou segunda camada de pele mais conectada à primeira, né, com uma parte transparente nos antebraços. É aquela velha história, né, de que ele tenta ao máximo conectar a biologia dos aliens em si para que elas sejam mais realistas entre si, né? No caso, assim, de ter alguma alteração por causa dos poderes, né, de modificação. Você vê aí, né, que a capa do seu corpo aparenta estar rasgada ou pendurada e a estrutura óssea da sua cauda é visível, como se ele tivesse uma espécie de raio-x. E uma curiosidade é que é possível ver escrito no canto inferior esquerdo da arte, controle do usuário para ser comprometido, sendo uma referência ao próprio Zscaler, né? Bom, galera, agora a gente terminou, né, os 10 clássicos, nós vamos agora para os áreas adicionais. O Bala de Canhão,
né, no redesign dele, ele teve as características dos seres que serviram de inspiração muito aumentadas, né? Ele é mais um alien aí que é baseado em animais, né? Tipo, ele é basicamente uma quimera baseada em vários animais, e o artista tem essa proposta de deixar essas características animalescas mais acentuadas. Então, vamos aqui, ó. A sua carapaça aprende a ter exoplacas, né, que se parece bastante com as placas do animal pangolim, né, que o Bala do Cão foi baseado. O seu corpo, ele tem manchas pretas espalhadas, e os pés têm uma mancha marrom, né? E o Omnitrix está localizado na sua testa. Cara, o Cipó Selvagem foi um dos mais diferenciados aqui. Ele foi um dos que teve uma mudança mais drástica de todos. Tipo, ele ganhou mais detalhes, né? Muito mais. Tá rico em detalhes isso aqui, tá muito legal. Agora, a planta carnívora dele fica mais posicionada na cabeça, né? Com uma coloração vermelha, alaranjada, né? Parecida com a planta real, né? Tipo, nos ombros dele ainda dá pra ver os olhos que se mantiveram presentes. Os olhos extras dos ombros dele, né? Que se mantiveram ali no clássico, né? Em Supremacia, a gente sabe que o universo não tem mais, né? Esse detalhe. Mudança, alteração de traçado Celestial tirou, né? Mas que ele tem esse detalhe aí do olho, né? Que nesse visual manteve isso. E o símbolo do Omnitrix está localizado na barriga. Cara, eu achei muito legal porque você vê, né? Os outros estavam sendo mais características acentuadas em animais. Mas o Cipó Selvagem, como ele é uma planta, aí você vê, né? Ele tem muito mais característica de planta, mais detalhe, assim, a coloração, né, dele, assim, né? Os detalhes, os olhos dos ombros, a planta carnívora parecendo mais, né? As vinhas dele, as raízes dele aí mais detalhadas, parecendo planta, até as berinjelas das costas dele. Cara, sensacional. Esse aqui, pra mim, junto com o do Chile R8 naquela hora lá, né, que eu falei, esse é um dos melhores, cara. Tá de longe, é um dos melhores. O Blitzwolf também ele ficou muito brabo, tá? Tipo, o novo visual dele, assim, ele não teve muitas mudanças, só no traço, né, em algumas partes do corpo e vestimentas. Ele adquiriu luvas pretas com detalhes em verde e uma roupa alienígena também preta com detalhes verdes. O Omnitrix está localizado na sua pata direita, né? Mas eu achei assim que esse traço dele deu uma beleza assim, né, para as características de lobo dele, né? Tá mais assustador, né, que ele é um alien Halloween assim, né, um alien monstro, né? Eu acho que esse design, esse estilo de traço combinou muito com a proposta do alien, né? Até é interessante a explicação assim, mostrando, né, o crânio dele assim, mostrando se abrindo, né, para usar o poder dele, né, de uivo sônico, como mostra aqui na imagem, muito bom. O Sneriô, ele ganhou um corpo mais robusto, né, com faixas do organismo aparentemente mais rígido, que é interessante para tirar aquela ideia de papel, né? Ele tem uma secreção natural venenosa que faz ele grudar em objetos, né? Isso é algo novo, né, que o artista quis colocar nele nesse design, né? E o traje dele não muda tanto, né? Tipo, só fica com o traço do artista mesmo, né, que tem uma pegada mais alienígena, né, vamos dizer assim, e ganha detalhes verdes. O Omnitrix está localizado no centro da sua cintura. Agora, o Frankenstein, na versão do Valentino Lasso, ele tem um design mais detalhado e imponente, né? Ele me lembra muito, assim, um gorila, sabe? Assim, ele tem uma estética mais assim, de um monstro, né? Esse monstro Frankenstein, tudo que ele, do jeito que ele é, né? Até ali nos ossos dele, né? Mostra, assim, que como se as torres que ele tem, né? Na parte das costas, né? É como se fosse algo assim natural dele mesmo, né? Do esqueleto dele, né? E tem essa divisória, né? Assim, do crânio dele, né? Pra justamente referenciar essa parte do Frankenstein, né? Que é um monstro que são de vários seres misturados em um só, né? Ele tem cicatrizes e parafusos no peito mais pronunciados, né? Músculos definidos e um olhar mais feroz, né? E a sua postura transmite poder elétrico e magnético. E o símbolo Omnitrix está localizado na mão esquerda. Cara, o glutão também foi um dos que ficou mais legal, olha isso. Que é assim, o glutão na versão Valentino, ele tem um design mais detalhado e vibrante, né? Você vê que as cores dele são muito vibrantes. Como por exemplo a pele dele justamente é um verde e mais brilhante, né? Ele possui texturas que refletem a sua natureza viscosa. Por causa que o glutão, se a gente fosse dizer, ele seria assim um sapo, um lagarto. Eu sei que no clássico tem aquela lore, né? Que ele é uma amoeba creature-like, né? É uma ameba viva, uma coisa assim, né? O conceito original do glutão era esse. Mas depois ele passou mais por esse lado assim de lagarto. Lembra também um sapo, né? Então o glutão aqui ele manteve essa característica. Lembrando que ele é o glutão puro aqui, né? Você vê aí, né? Que as três línguas elásticas são mais pronunciadas e detalhadas, destacando a sua habilidade de capturar e consumir objetos. E o símbolo Omnitrix dele tá
localizado no peito. Indo pro idem, você vê que o artista deu a ele assim uma vibe assim que me lembra muito um Ashwat. Como de costume, né, o artista ele também fez as roupas dele parecerem mais biológicas, né, parecerem que fazem parte do corpo dele. E ele realmente assim tá com um estilo que foge mais daquele cartoon, né? E até tá com um pescoção, né, uma coisa assim. Dá ele uma característica assim mais realista. O que eu gostei também assim do detalhe que ele manteve, né, o detalhe do universo dele ter garras, né? Você vê que, né, que são garras assim não tão afiadas assim que nem aparenta ser em Omniverse, mas ele tem, né, umas garras. E o que eu mais gostei mesmo foi essa parte aqui de cima da imagem que mostra como é assim a parte óssea, né, dele se dividindo para ele poder se multiplicar, né, como se fosse o raio-x aqui dele, né, tipo, que vai se dividindo, né, vai crescendo, né, uma outra estrutura óssea, né, aí ele se divide, só que você vê que ele tem como se fosse uma membrana, né, como falar aqui, que conecta, né, os dois clones, né, membrana assim pegajosa, né, uma coisa pegajosa assim que conecta eles assim, né, quando eles estão se dividindo, se separando para se multiplicar. Isso é um detalhe assim que eu gostei, sabe, tipo, por mais que sejam detalhes sutis, mas você vê que realmente assim capricha nos detalhes. Cara, o Mega Horus tá sensacional, né, no design novo dele tem um jeito mais alienígena, né? Vamos dizer assim, né? O fato dele ser um alienígena é muito mais acentuado nesse, né, nesse visual e mais assim intimidador, né? A cabeça dele é mais alongada, seus múltiplos olhos brilham com um tom intenso, né? Sugerindo assim, né, a sua habilidade de visão aprimorada. Você vê que até o detalhe do olho dele, né, a pupila e tudo, ele fez bem direitinho assim, bem mais detalhado, né? Tipo, eu nunca vi um olho tão detalhado do Mega Horus como esse daqui. Você vê que ele tem pequenos olhos, mas isso se deve ao fato de que você vê que quando ele abre o olho do peito, né, tem todo assim um sistema assim de camadas na pele dele, né, que tapam, né? Aí quando ele quer usar o poder do olho, aí ele se abre, né? Como se fosse até uma flor, né? Um negócio assim que fica bem bonito visivelmente, né? Nas costas ele também tem mais olhos assim e tudo, né? Ele também aparenta mais assim uma característica não só as orelhas, né, mas até a cara dele lembra mais um morcego, né? Cara, ficou muito bom. Esse aqui também é um dos melhores. Cara, galera, comenta aí quais que vocês estão mais gostando. Ah, tem designs que vocês gostam aqui mais do que dos designs clássicos, dos aliens clássicos que apareceram na série. Deixa aí nos comentários, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. E ajuda mais o canal aqui a crescer pra gente chegar a meta de 300 mil inscritos e trazer mais vídeos muito legais desses pra vocês. Mas você vê aqui, né, galera, que até ele tenta explicar, assim, a questão, né, como é que funciona, né, a visão periférica dele, assim, juntamente com a audição aprimorada. Ficou muito bom, cara. O Megalos ficou muito bom. Falando em bom, eu vou falar um que pra mim também, eu acho que, galera, assim, disparado ele é o melhor visual, assim, com mais bem detalhado, mais bem feito, assim, bem construído. É esse Iguana Ártica aqui, cara. Ele possui um design mais detalhado e realista, né, enfatizando suas características reptilianas. Sua pele azulada, ela tem uma estrutura que lembra escamas resistentes ao frio, justamente dando a ela essa característica mais acentuada em relação à sua natureza fria. Ser um alien de gelo. Ele apresenta também um corpo assim mais esguio e aerodinâmico, sugerindo a sua agilidade, e os seus olhos são mais expressivos, né, transmitindo um olhar feroz e determinado. Além disso, as barbatanas e espinhos do seu corpo são mais pronunciados, né, na sua adaptação a um ambiente gelado. E a boca e a estrutura da cabeça foram redesenhadas para parecer mais naturais, ao expelir o gelo, sabe? Ele sempre adaptando, né, as características dos aliens com os seus poderes, né? Muito bom. E tudo isso torna um alienígena assim muito mais imponente. O símbolo do Omnitrix está localizado no seu pulso esquerdo. Cara, eu acho muito bom isso, sabe? Porque como ele acentua as características animalescas, os aliens ficam realmente mais imponentes, né? Cara, tenho certeza. Só topasse com um bicho desse aí, assim, no meio do mato, ou sei lá, no espaço, você ia ter um medo danado, porque olha como é que esse bichão é. Ele é assustador, né? Mas vindo ele assim de frente, do jeito que tá aí nessa outra imagem, ó. Imagina, ele encontra você, dá uma mordida, ele lhe congela que tu é doido. Ele ainda fez os outros aliens do futuro, né? Que são o Cuspidor e o Chocante. O Cuspidor, nessa nova versão, ele tem um design grotesco, ameaçador, né? A sua pele é pegajosa e úmida, reflete a sua natureza viscosa, né? Claro, né? Com os olhos grandes e expressivos, né? Mostrando inteligência e instinto predatório, né? A gente considerando aqui que ele tem essa característica de animais predadores, né? A boca dele é larga, cheia de dentes, né? Perfeita para cuspir ácido ou substâncias pegajosas. O seu corpo é compacto, né? Com membros alongados, né? Que reforça a sua agilidade. O símbolo do Omnitrix está localizado no seu peito. E ali embaixo a gente vê o Chocante, que, meu Deus, chocante diferente é esse, né? Eu acho que esse é um dos aliens assim que você bateu, você não disse que é o Chocante
canto, não. É um dos aliens assim, que ficou mais diferenciado, né? Só que é como se ele tivesse um design assim mais agressivo, né? Tipo, ele tem um corpo esguio, ele é coberto com placas de energia, né? Que brilham com uma intensidade elétrica, né? Enfatizando a sua capacidade de gerar descargas poderosas. E as suas garras são mais afiadas, né? As suas antenas têm um design mais detalhado, né? Parecendo conduzir a eletricidade de forma contínua, e a postura do chocante sugere uma velocidade e agilidade, com pernas mais longas e um formato aerodinâmico que destaca a sua mobilidade. E o símbolo do Omnitrix está localizado no peito. Você vê que ele foi todo refeito, né, para parecer mais com um inseto, né? Até lembra assim mais uma abelha, né? Um bichinho assim, sabe? Só que ainda mantendo as características elétricas, né? Eu achei esse detalhe bem interessante. E agora, galera, indo aí para o gigante que também ficou um dos melhores, né? Tipo, nessa versão do Valentino, cara, ele possui um design ainda mais colossal e ameaçador. Esse aqui, cara, não tem como. Você vendo um bichão desse tamanho vindo na tua direção, cara, pode se preparar para correr. Primeiro que você nem conseguiria sobreviver a um bicho desse, não, né? Era morto na seta, né? Caso ele viesse na sua direção assim pra atacar, né? Porque olha isso. Olha a cara desse bicho aí. Tipo, a estrutura corporal dele é robusta, imponente, com músculos bem definidos e uma pele rochosa, né? Que reforça a sua durabilidade, né? Você vê que em Omniverse, né? Dá a entender mais que o corpo dele é metálico, né? Aqui não. Aqui você vê que tem um detalhe assim mais puxado como se fosse algo mais rochoso, né? Esse design lembra mais assim o clássico, né? Você vê até que ele tem os 4 olhos, né? Só que ele não tem aquele detalhe assim de metal, assim, né? Que nem tem em Omniverse, né? Não, é mais natural mesmo. As placas da sua armadura natural tem um brilho sutil, né? Sugerindo resistência extrema a impactos. E os seus olhos brilham com intensidade feroz, né? Transmitindo assim o poder e determinação. E as mãos dos seus pés são mais largos, né? Destacando a sua força e estabilidade ao se movimentar. Além disso, as suas articulações e postura foram ajustadas para parecer mais naturais e dinâmicas, né? Com o Omnitrix estando localizado no ombro esquerdo. É isso, cara. Você vê até na anatomia dele, assim, como é que funciona, né? Tipo, um bicho desse tamanho funcionar, assim, na natureza, vamos se dizer assim, na natureza aí alienígena, né? Você vê que ele tem toda uma estrutura corporal para ele sustentar o tamanho enorme dele. Eu acho que seria legal também se ele fizesse alguma explicação, né? De como é que funcionaria a questão dos poderes cósmicos dele, né? Para ele disparar. E para finalizar aí, temos aí a imagem aí com todos os aliens juntos, né? Cara, é um melhor do que o outro, né? Com certeza. Mas pra mim, os que eu mais gostei aqui foi Iguana Ártica, Gigante, o Glutão também ficou muito bom. Dos 10 originais, o Chama ficou muito bom, o Massa Cinzenta, XLR8, né? O Fantasmático. Cara, Valentino lá, se você estiver assistindo esse vídeo, você tá de parabéns, porque caprichou, viu? Todos os aliens aqui ficaram muito legais. E esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Vocês aí, deixando esse vídeo chegar até aqui, deixa aí nos comentários quais aliens vocês mais gostaram, né? O que é que vocês acrescentariam mais de detalhe nesses aliens, ou vocês acham que tá bom assim? Comenta aí a opinião de vocês, né? Em comparação aos aliens originais, né? Dos aliens que a gente conhece. O que é que vocês acham que melhorou, que piorou? Deixa aí nos comentários. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!